Bom dia, é isso aí. Passando aqui hoje para aprender Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus está conversando com os discípulos e ele faz uma pergunta e depois ele dá uma direção. A pergunta é: quer seguir após mim? Aí ele vai dar a instrução aos discípulos dizendo assim: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que eu aprendo com isso? É que muitas vezes a gente, ao ouvir alguém, ao analisar alguém, a tentar ver uma situação, a gente sempre vê com os nossos olhos, pela nossa ótica, com aquilo que a gente julga, com aquilo que a gente acredita, e a gente precisa se esvaziar de si mesmo. Eu não estou dizendo para você deixar de lado os seus princípios, porque o que é errado vai continuar sendo errado. E a gente não pode ser conivente com isso. Mas eu preciso, nessas situações, ainda que de erros, eu me esvaziar dos meus conceitos, das minhas convicções, para eu poder entender aquela pessoa. Eu acredito que ela tenha tido algum motivo para que ela possa ter errado, ainda que o errado é errado. Eu não vou compactuar com o erro, mas eu preciso entender aquela pessoa para que eu possa compreendê-la e a partir daí tentar ajudá-la. Mas é que hoje em dia está tão mais fácil, né? Eu cuidar só da minha vida, dos meus direitos, daquilo que eu entendo que é o correto para mim, e eu ser egoísta e muitas vezes até covarde ao tentar caminhar no meu caminho, do meu jeito, sem pensar e sem tentar ajudar alguém. Rogério, mas o cara errou. Ok, e quem nunca errou? Será que você nunca errou? Você é muito perfeito? Será que no seu erro, se não tivesse tido alguém que esvaziou de si para poder te ajudar, te ouvir e te dar uma instrução, será que você seria quem você é hoje? Ao ouvir alguém, ao analisar a situação, a fala ou a atitude de outra pessoa, eu não posso fazer isso pela minha ótica. O caminho dela é diferente. O que ela viveu são coisas diferentes do que eu vivi. E de repente, se eu tivesse vivido o que ela viveu, será que eu seria como ela? Será que eu não seria pior, às vezes? Então a gente precisa parar para analisar isso. Quando eu me esvazio de mim mesmo, quando eu tomo a cruz, e tomar a cruz significa o problema, a gente vai entender que Jesus, ele carregou a cruz, não foi por ele, foi por mim e foi por você. E quando a gente começa a tomar a cruz, pegar o problema, para a gente poder resolver da melhor maneira possível, muita coisa boa acontece. Principalmente na minha vida, quando eu me esvazio de mim mesmo. Pense nisso. Um abraço. Deus abençoe.